que tal? Eu sou Vitória e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar o custo de vida aqui na Argentina. Um vídeo esperado por muitos e de curiosidade de muitos também. De vocês que estão no Brasil, assim como eu estava no Brasil, eu pesquisava muito para saber o custo de vida aqui. E eu já vou falar um pouco, falar uma média. E lembrando que o custo de vida vai variar muito de pessoa para pessoa, porque isso deve se levar em consideração o custo de vida que você já tem no Brasil. Qual que é mais ou menos o custo de vida que você já tem, vai ser mais ou menos o custo de vida que você pode ter aqui. Vale lembrar também que aqui, pelo menos onde eu moro, é Buenos Aires, é uma capital federal. Então, consequentemente, ela vai ser mais cara do que uma cidade do interior. Então, é um bom equivalente, mais ou menos um custo de vida, comparar o custo de vida aqui em Buenos Aires com uma capital como, por exemplo, São Paulo ou Rio de Janeiro. E lembrando que também um fator muito importante para o custo de vida aqui para nós brasileiros é a cotação. A cotação é um dos fatores mais importantes que tem aqui, porque ela varia muito. Quando eu cheguei em fevereiro de 2020, a cotação estava mais ou menos 1 por 18. Então, com R$1 eu conseguia comprar 18 pesos. E no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 3 de junho de 2020, R$1 está comprando 21 pesos. R$1 está comprando 21 pesos. Então, já foi um salto. Já aumentou também. Mas isso não quer dizer que as coisas vão ficar mais baratas, porque aqui a inflação aumenta também consideravelmente. Então, a inflação aumenta e o real aumenta também. Então, e o seu custo de vida vai variar muito se você vai viver sozinho, se você vai viver em um monoambiente, se você vai viver em um apartamento e vai compartilhar o quarto, se você vai dividir o apartamento, mas vai ter um quarto individual, se você vai morar em uma residência, em um hostel, tudo isso vai variar muito. E isso é um dos fatores, por exemplo, aqui, o aluguel é um fator, é o valor mais caro. Porque, em minha opinião e na opinião da maioria das pessoas, o aluguel aqui é muito caro. Também, mas isso varia também de sorte de você procurar para encontrar alguma coisa mais barato. Isso depende também muito dos bairros, os bairros mais centralizados, mais perto da faculdade, consequentemente vão ser mais caros. Mas pelo que eu pesquisei, mais ou menos para uma pessoa viver sozinha aqui em um monoambiente, que quer dizer aquelas kitnets do Brasil, ou um estúdio, ou qualquer coisa do tipo, que é tudo junto, mas o banheiro é separado, ou pode ser que algumas tenham a cozinha separada também. Mas a média aqui é de R$1.000 a R$1.200 para um monoambiente. Gente, às vezes eu vou olhar aqui pra baixo, porque tem as coisas anotadas pra mim não esquecer de falar nada. Um quarto individual você dividir no apartamento, mas sendo um quarto individual, isso vai variar de uns R$700 a R$800. E um quarto numa residência dividindo um quarto com duas pessoas e o resto da casa com um montão de gente, mas o quarto dividindo com duas pessoas vai variar de R$400 a R$500. Mas isso, como eu já falei, é bem relativo, porque o aluguel aqui é bastante relativo e bastante caro. Como, por exemplo, para você alugar um apartamento, eles exigem muitas coisas. Como, por exemplo, uns 2 meses para você de aluguel adiantado, caução, garantia, e os corretores pedem tipo uma comissão para eles, então varia muito. Mas isso desses apartamentos tem que levar em conta também que eles são mobiliados, que eles já vêm com as coisas. Consequentemente,
os apartamentos que não tem nada vai ser mais barato, mas é mais difícil de se encontrar e mais difícil de fazer contrato porque você é um estrangeiro, você não tem uma garantia e fica mais difícil. Então é isso. Uma média de mercado seria de uns 300 a 400 reais, às vezes pedindo umas coisas fora por delivery ou comendo em lugares baratos, que não sejam esses restaurantes, não seja restaurante granfino, essas coisas assim, que eu quero dizer, delivery, comendo pizza, algumas vezes, tipo umas 2 vezes no mês, ou coisas do tipo, comendo empanada, comendo essas comidas de ruas que são mais baratas. Mas isso também varia do que você come, né? Do quanto que você come, quantas alimentações você faz, quantas refeições você faz por dia. E isso é muito individual. Falar de comida também. Mas uma dica que eu tenho para dar para vocês é para vocês fazerem esses cartões. Façam os cartões de mercados. Isso, por exemplo, é de uma rede aqui que se chama Coto, que com esse cartão de terças e quintas você tem desconto. E isso também tem nos mercados aqui. Tem como, por exemplo, o Dia, Carrefour. Eu, pelo menos, tenho o do Couto e do Dia. O do Dia é um aplicativo e que é no celular, que quando eu estou lá, eu entrego. Então, isso é muito bom para economizar, para vocês que querem economizar. E também tem questão de planos de saúde. Você vai ter um plano de saúde ou não? Aqui tem também saúde pública, tem rede pública, tem hospitais públicos, mas pessoas também têm plano de saúde. E aqui vai variar, eu coloco uma média de R$ 150 um plano de saúde. E também depende, né, de lazer, se você vai sair, seu lazer. Então, vamos colocar de R$ 100 a R$ 200, mais ou menos. E outros gastos também, como por exemplo os estudantes que gastam com livro, com fotocópia, alguma coisa assim, mais uns R$ 100, mais ou menos. E o transporte. O transporte aqui é uma coisa bem barata. E aqui a gente tem isso que é o Subit, que é tipo como se fosse... Gente, desculpa o barulho aqui, porque moro em uma coisa e fica toda hora passando, por isso que fica esse barulhão. Mas voltando, o Subit. O Subit aqui é como se fosse o bilhete único do Brasil. E aqui o transporte é uma coisa bem barata mesmo. Eu chuto aí com R$ 50 se você for pegar duas conduções por dia por 6 dias. Você pegar todo dia, esses uns R$ 50. A maioria não faz isso, não gasta isso, gasta menos, gasta menos porque aqui em Buenos Aires as coisas são perto e a maioria das pessoas que vêm pra cá pega de um bairro melhor, que dá pra fazer as coisas andando. E se você for pegar todo dia, também é o caso. Quando você tá no CBC, você não precisa ir pra todo dia pra ser, se você for fazer pelo Uber 21, você só precisa estar lá nas provas, então isso é bem relativo. E também, uma coisa muito importante, é se você vai estudar em uma faculdade pública ou uma faculdade privada. Se você for estudar em uma faculdade privada, logicamente você vai ter que colocar esse valor da mensalidade nos seus custos de vida. A média, mais ou menos, seria de R$ 1.500 a R$ 2.000. Isso é uma média, tá, gente? Não leva isso como a ferro e fogo, porque não é assim. Isso é uma média, cada um tem um custo de vida, cada um leva um jeito de vida. Então, isso também vai influenciar. Então, vocês têm que tomar isso como uma base. Pode ter gente que vai gastar mais do que isso, uns R$ 3.000. E como tem gente que vai gastar menos que isso, que é o meu caso. Mas isso vai depender de pessoa para pessoa, se vai estudar, se você vai estudar na faculdade pública ou particular, se você vai cozinhar fora, todas essas coisas que eu já falei, como é o estilo de vida de vocês. Agora eu vou falar os meus custos de vida que eu tenho aqui. Então, o meu aluguel, eu moro em uma residência estudantil, eu divido o quarto com mais outra menina e a residência é bem lotada só de garotas, só de mulheres aqui. Então, eu pago aqui
nessa cotação uns R$ 400. De comida eu gasto uns R$ 300 aqui de mercado, e às vezes já colocando algumas coisas de comida, de comer fora, de comer empanada, essas coisas que eu gosto, de que eu como, que é barato, então eu já coloco às vezes nesse valor. E o transporte, eu vou colocar em uma média de R$ 50 também, mas isso pode sobrar para os meses, porque não é sempre que eu uso, não é sempre que eu tô usando. Então, quando eu saio, eu uso mais quando eu estou saindo, mas no momento eu estou trancada em casa por conta dessa pandemia, não estou saindo nem nada, então não estou usando. Mas quando eu estava era R$ 50, que isso pode sobrar pro mês que vem ou qualquer coisa do tipo. Vamos colocar aqui também um lazer, se você quer ir, se você quer sair pro final de semana, ir numa festa, alguma coisa do tipo, ou se você quer ir em um restaurante ou comer também, mas fora ou coisa do tipo, porque para muitas pessoas o lazer é comer também em algum restaurante, alguma coisa do tipo. Então vamos colocar aí R$ 100. Eu também tinha, quando eu tenho o gasto, que é da minha internet, que é da Claro aqui, que é um plano que eu tenho que eu pago R$ 20 por 20 dias, eu acho. 20 dias é isso. Uma média disso, mas é também é pré-pago, não é um plano assim. Eu também não tenho plano de saúde aqui, não tenho, e por isso eu não vou incluir nos meus gastos. E eu coloco outros, mas uns R$ 100 com outras coisas, como por exemplo, uma roupa que eu quero comprar, alguma coisa que eu quero comprar de casa, alguma coisa do tipo, uma coisa pro meu cabelo, uma coisa pra mim, eu coloco uns R$ 100. Então, mais ou menos em média dá R$ 1.000, mais ou menos. Mas isso é a minha realidade, é o meu custo de vida. Isso pode variar, como vai variar de muitas pessoas. Não leve isso como uma verdade absoluta. Eu não sou a dona da razão. Então, esses são os meus gastos individuais e isso vai se adequar ao custo de vida de vocês. Vocês têm que ter isso em conta, que é uma base. E sim, dá pra viver com menos de R$ 1.500, que é o meu caso. Então, se vocês quiserem, se vocês souberem pesquisar e economizar. O vídeo foi esse. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, tiverem alguma dúvida mais sobre alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder vocês, ou me mandar no Instagram, que é mais fácil de responder, mais rápido de responder vocês. Mas não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal para ficar a par de todos os vídeos que vai acontecer aqui. Eu tenho muita coisa para falar ainda e muita coisa para falar depois que essa pandemia acabar, dá pra me gravar e mostrar mais a cidade pra vocês. Eu quero gravar um vídeo no mercado mostrando os preços daqui, então vai ser bem legal. Então indica pra uma amiga que gosta desse assunto, que tá pensando em vir pra cá, que quer conhecer mais um pouco aqui, que isso vai ajudar bastante no canal. Então o vídeo foi esse e espero que vocês tenham gostado e tchau!